E se você pudesse capturar sua gameplay em 4K a 144 frames por segundo? Fica no vídeo que eu vou te apresentar a EasyCap Game Dock Extreme Pro, uma placa que com certeza é a placa definitiva para você usar com seus videogames da nova geração. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui é nóis. Galera, nesse vídeo aqui eu quero dar uma dica de placa de captura. É a Game Dock Extreme Pro da EasyCap. Essa placa aqui consegue capturar em até 4K, 144 FPS ou em até 240 em Full HD. Fica no vídeo para você conhecer essa belezinha aqui, fora que ela vai conseguir resolver um problemão de capturar o som da party da nossa gameplay pelos consoles. Se liga só. Então pessoal, quero trazer para vocês aí uma dica de placa de captura muito bacana, que tá com um preço bem abaixo do que ela pode fornecer pra galera. E principalmente é uma placa de captura para quem tá querendo resolver aquele probleminha chato das portas HDMI 2.1, de capturar o áudio da sua party para você gravar bonitinho aquela resenha com seus amigos, aquela zoeira nos gringos. Essa placa da EasyCap chegou pra gente resolver esses problemas todos. Quem me enviou essa placa aqui foi o meu amigo Pretz Geek, que entrou em contato com o representante da EasyCap lá em Portugal e o cara conseguiu mandar pra gente aqui. Valeu aí, Pretz Geek, meu querido. Vou deixar até na descrição aqui do vídeo o canal dele. Ele que me ajudou a conseguir essa placa pra trazer isso aqui pra vocês. Eu sei que é uma placa de captura um pouco cara, mas tem placas de captura que estão nesse mesmo naipe, né, nessa mesma categoria de placas HDMI 2.1 que são bem mais caras. Eu vou deixar na descrição do vídeo e fixado nos comentários o link para você comprar essa placa aqui, se você está procurando resolver aqueles problemas chatos que a gente tem na hora de capturar o nosso jogo, a nossa gameplay dos nossos videogames da geração atual. Fica no vídeo que vocês vão entender por que essa placa aqui é bacana e por que vale o investimento. Bom, primeiramente, né, a EasyCap manda ela nessa caixa aqui bacanuda e, para começar, ela é uma placa de captura com portas HDMI 2.1, ou seja, tudo que seu videogame tem para oferecer vai continuar funcionando quando você botar essa placa de captura no meio do caminho ali da ligação do seu videogame e o seu monitor. A gente sabe que as placas de captura mais baratas trabalham em portas 2.0 ou até mesmo 1.4 e acabam matando recursos incríveis dos videogames, como por exemplo o HDR, o VRR, a baixa latência principalmente, né? Você perde a baixa latência, isso não é legal. E essa placa aqui não vai deixar isso acontecer. Aqui tá a caixa dela, pra vocês darem uma olhada. EasyCap, né? A fabricante. E aqui a gente tem as primeiras coisas incríveis dessa placa. Ela é uma placa que consegue capturar, presta atenção galera, 4K em 144 Hz. É isso mesmo, essa placa consegue fazer uma captura em 4K a 144 Hz. Ela também consegue permitir que o pass-through, né, ou seja, o caminho entre o seu videogame ou o seu dispositivo, seja o computador também, até o seu monitor, rode a 360 frames por segundo. Ela vai permitir, como eu já falei, o HDR, o VRR e também a baixa latência, e ela precisa obrigatoriamente se conectar a uma porta USB de 10 gigabits. Eu vou explicar isso aqui mais pra frente pra vocês. Lá de cá é a mesma coisa que tem, não tem muita diferença, e aqui atrás a gente tem os dados, né, e as resoluções que ela captura, e ela faz umas coisas bem bacanas que eu vou mostrar pra vocês. Mas aí, pra vocês poderem acompanhar e ler o conteúdo da caixa, eu vou deixar também na descrição do vídeo pra vocês não ficarem perdidos. E é isso, a caixa é desse jeito aqui. Bom, vamos abrir pra vocês verem essa maravilha da EasyCap. Bom, a placa vem desse jeito aqui, é uma caixinha simples, né, vou tirar aqui, e ela é toda de metal, em alumínio, toda em alumínio. Já vou falar das conexões dela, tem uma barra de LED aqui na frente e a parte de baixo aqui para vocês verem, beleza? Já vou falar das conexões aqui atrás também para vocês. Quando a gente compra ela traz aqui um cabo USB-C de 10 gigabits, tá? Porque sim, essa placa funciona com iPad. Você pode usar ela para capturar usando o iPad ou o Android. Então, eles enviam aqui a conexão, né, USB-C para vocês. Também tem computador novo com essa conexão aqui. Vem um outro cabo USB-C para USB padrão também, né, no padrão 3.1, e
também funcionando aí em 10 gigabits. Ou seja, não é qualquer cabo, é USB-C não, tá, galera? Esses cabos aqui, eles são de alta velocidade, são bem diferentes de qualquer cabinho aí que a gente conhece, tá? Vocês podem ver lá dentro que até é aquele padrãozinho que tem lá no finalzinho, né? Os pinos extras. E aqui também. Se a gente olhar, a gente vai ver que todos os pinos do conector estão aqui dentro. Então, o cabo não é qualquer cabo, não. Não são cabos grandes, tá? São cabos curtos, porque sim, quanto maior a velocidade, mais curto tem que ser o cabo, beleza? E a gente tem aqui, por final, o manual com as configurações dela, né? E as coisas que ela pode fazer. Então, vem um manual em chinês e em inglês. Aqui é o lado chinês, né? E em inglês aqui. Aqui de novo a tabela para vocês verem, ó. Não sei se vai aparecer no vídeo, mas aqui tem uma tabela em que mostra aí as configurações. Eu vou tirar até um print disso aqui, eu vou escanear e colocar no vídeo para vocês verem, beleza? Ela funciona direto no OBS, não precisa de nenhum software, né? O drive dela é UVC, então é isso que vem na caixa, tá? Você vai comprar super simples, vem essas coisinhas aqui. Agora vou detalhar essa danadinha aqui para vocês. Bom, como eu já falei, é um corpo todo em alumínio, né? Então, quando ela esquenta, ela dissipa o calor por ela. Então, ela não fica quente como umas certas placas de captura 4K USB que tem por aí. Ela tem aqui na frente um LED, uma barra de LED, né? Que vai acender em RGB quando você estiver capturando. E também vai dar sinal para você, né? Vai sinalizar dependendo da fonte de entrada que você está colocando aqui, né? De acordo com o sinal. Ela vai acender em cores diferentes, em azul, vermelho, roxo, verde. Ela vai sinalizar aqui para você poder saber qual que é a fonte de entrada. Bom, aqui atrás a gente tem a saída para o PC, uma porta USB-C. A gente tem a saída HDMI out, que vai para o seu monitor, HDMI in, que vem do seu videogame. Também funciona se você colocar num switch, né? Colocar assim, não um Nintendo Switch, tá, gente? Um switch de chaveamento 2.1, que inclusive tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar no card lá para vocês verem, que é também o switch 2.1, ela funciona perfeitamente. Você vai colocar aqui a entrada. Aqui a gente tem duas conexões P2 para headset e line-in, que é a mágica dessa placa aqui, que vai resolver um problemão que a gente tem quando a gente quer capturar uma gameplay dos videogames. Já vou explicar para vocês. Aqui embaixo, né, vem aqui o modelinho dela, EasyCap 401, e é isso aqui, o duto de ventilação aqui da placa, duas borrachinhas aqui, e é isso. A placa é super simples, galera. Ó, não é muito grande nem muito pequeno, do tamanho aí de uma carteira mais ou menos, mas é muito bonita, muito bem feita, toda em metal. Então a gente só essa parte aqui de baixo que é de plástico, mas o resto é tudo metal, e dá pra ver que a EasyCap manteve a qualidade aí dos produtos, né? A EasyCap é uma empresa chinesa que faz placas de captura que custam metade do preço e funcionam muito melhor que as mais renomadas que tem por aí. Bom, como eu já falei pra vocês, essas portas aqui são HDMI 2.1. O que significa isso? Se você colocar o seu PlayStation 5 aqui, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One X, por exemplo, PlayStation 4 Pro, que vai utilizar a porta 2.1, você não perde as funções dessa porta, que são aquelas coisas extras que tem no videogame. Por exemplo, o HDR, o VRR, a baixa latência, você não perde nada disso. Você também não fica com a banda limitada, né? Ou seja, impedindo o seu videogame de trabalhar na sua plenitude, porque as portas da placa de captura não são 2.1. Essa daqui você colocou aqui, já era, vai funcionar beleza. Inclusive, ela deixa passar até conteúdo 8K, tá, galera? Por ser 2.1, ela permite o pass-through aí de conteúdo 8K. Então pode colocar de boa. Outra característica interessantíssima, que essa daqui eu acho que é a vantagem perante qualquer uma que tem no mercado, são essas duas conexões aqui. Essa conexão aqui permite que você coloque o seu headset plugado aqui e você puxe um cabo daqui e ligue no controle do seu videogame. Para quê? Quem já jogou, né, Xbox, PlayStation, sabe que é muito difícil você capturar o som da party de um jogo, né? Aquela resenha, aquela zoeira com os gringos que você faz quando você joga o seu COD, o seu Fortnite. Você não consegue capturar com a placa de vídeo normal. Por quê? Porque os videogames, eles simplesmente não fornecem a possibilidade de você pegar aquele áudio ali pela HDMI. O Xbox até pode, mas dependendo do jogo você não consegue. Com essa placa aqui, você vai conseguir finalmente pegar o áudio da party com a galera zoando o gringo, fazendo aquela resenha de boa. Vou explicar como é que funciona. A gente normalmente faz assim, né? Pega o nosso joystick, coloca aqui, usa o nosso headset e vai pra party se divertir. O que a galera tá falando lá no jogo só sai no fone, não sai na porta HDMI, então você não consegue gravar.
Você não consegue gravar aquela zoeira. Só que como é que a galera da EasyCap fez? O processo é assim, ó. Você vai pegar o fone de ouvido e vai plugar aqui na saída de headset. Você vai pegar um cabo desse aqui, ó, que vende, é baratinho, TRRS, né, que ele tem 4 vias, 3 anéis, né? E vai comprar um cabinho desse aqui, super barato esse cabo aqui, não custa nem 10 reais. E você vai pegar ele, tem que ser desse, tá, galera? Com 4, ó, tá vendo, ó? 4 vias, 3 anéis. Você vai pegar esse cabo e vai colocar aqui no seu headset. E vai pegar essa outra ponta e vai ligar na placa de captura. E o que vai fazer? Aí, obviamente, você vai ligar seu videogame aqui, né? Entra aqui e aqui pro seu monitor. Beleza, sua TV. O que vai acontecer? Quando você estiver jogando, você vai ouvir a sua party, normalmente, seu grupo de jogo. O grupo de jogo da galera do game mesmo, se você estiver jogando um jogo multiplataforma, né? Um COD, um Fortnite. E tudo que o seu joystick sair aqui, ela joga e envia pro OBS. Quando você pluga aqui, ela mata a captura do áudio pela HDMI in. E ela começa a pegar o áudio por aqui, pelo line in. Pra quê? Para que tudo que você esteja ouvindo no seu fone saia na live. Ou seja, se você estiver jogando um game e o game tá lá com a party rodando dentro do jogo, você consegue capturar finalmente. E é isso, você vai jogar assim, de boa, vai ouvir o som da party normal e a placa vai continuar capturando. Maravilhoso, acaba aquele problema. Então seu COD, o seu Fortnite, sei lá, o seu PUBG, esses jogos aí que a galera adora zoar os gringos, você vai conseguir capturar, porque desse jeito que eles pensaram é perfeito. E você vai pensar assim, ah, mas é só o áudio, como é que fica? Não, a placa faz o rewire do som do microfone pra cá. Então a galera vai continuar te ouvindo de boa, porque é como se fosse é a mesma coisa que ela faz com a HDMI, ela faz com o áudio também. Então você vai ouvir e vai conseguir falar, e aí volta pro headset normal, a galera do jogo vai te ouvir, você vai ouvir o som do jogo normal, só que a diferença é que a placa vai continuar capturando aqui o áudio. Perfeito, foi muito bem pensado isso aqui. Eu não sei porque que demoraram tanto para fazer desse jeito, mas essa placa aqui faz. Essa porta aqui também, se você não colocar o line-in aqui, ou não usar um headset aqui, você consegue extrair o áudio analógico do que entra na HDMI. Então, se você colocar um plug aqui, que não é TRS no caso, né? Você consegue extrair o áudio em estéreo da porta HDMI sem delay. Para quem quer fazer captura de áudio, né? Às vezes o cara quer jogar um jogo de música e não quer o delay, não tem como pegar o áudio analógico, né? E você quer pegar o áudio da HDMI, você consegue pegar analogicamente por aqui, sem delay, que é mais importante, né? A gente normalmente usa um dispositivo entre HDMI e o monitor só para pegar o áudio. Aqui não, você com essa placa, você pode puxar o áudio daqui. Se você não colocar aqui a saída do fone e só colocar o seu headset, essa porta funciona como uma placa de captura para o microfone. Então você, ao falar lá no OBS, você vai ter a opção de pegar o áudio do microfone. E você, com uma instalação só, sem precisar de placa de captura de áudio separado, você consegue ouvir o som do jogo, que ele vai puxar aqui pela HDMI, e você consegue mandar o som do microfone para dentro do OBS. Cara, perfeito! Me diz aí se essa solução da EasyCap não é perfeita. Dependendo da configuração que você usa aqui, você pode ter todas essas características que não tem em outras placas de captura, e custando metade do valor. Fora que a qualidade da imagem é incrível, porque você consegue capturar diversas resoluções padrão para a sua live aí no OBS. E essas imagens estão rolando aí que é para vocês verem a qualidade, né, da captura dessa placa. Essa placa também captura independente da resolução de entrada. O que significa isso? Tem placa de captura USB que limita a captura dentro do OBS de acordo com o sinal de entrada. O que eu quero dizer? Às vezes, você está entrando com um sinal de 120 Hz ali, se for uma placa dessas mais modernas, né, da mesma categoria, e você fica limitado na captura. Você não consegue capturar na resolução que você quer. Às vezes a placa limita você a capturar em 4K 120 também. Então, se o seu computador não der conta do recado, você não consegue fazer a captura. Então não adianta nada a placa ter ali 120 Hz em 4K se ela não vai conseguir capturar em uma resolução mais baixa. Essa placa aqui não. Essa placa, ela consegue capturar qualquer resolução que ela permitir, independente da resolução de entrada. Ou seja, se você está entrando ali com 4K 120, 144, você consegue fazer uma captura em Full HD. Você consegue fazer uma captura em 2K. Você consegue fazer uma captura até no formato widescreen se você quiser. Vai ficar distorcido? Vai, mas você consegue. Ela não te limita nisso.
nem resolução, nem FPS, o que já é uma vantagem absurda perante concorrentes mais caros. Então, voltando aqui às resoluções, vou falar para vocês quais resoluções ela aceita. Ela captura 4K, ela captura 2K, Full HD, e ela também tem dois modos de captura widescreen, numa resolução de 3440 por 1440 ou numa resolução de 2560 por 1080. São duas resoluções que ela tem ali para widescreen, né? Ultra wide, na verdade. Ela também captura em HDR, tá, galera? Ela faz captura em HDR 4K 30 frames por segundo. Ela faz captura a 120 FPS por segundo em 2K. Ela também faz captura HDR em 1080p até 120 frames. Mas nem tudo são flores, tá, galera? Como eu já falei, ela exige que você tenha uma conexão USB-C padrão Gen 2 3.2. Caras, não adianta você comprar essa placa e achar que você vai chegar em qualquer porta USB do seu computador, plugar e ela vai fazer esse milagre todo. Não. A sua porta USB precisa ser 3.2 Gen 2 para poder ter acesso a todas essas características, né, de captura, né? Capturar 4K 144, capturar até 1080p 240 frames por segundo. Ela consegue fazer isso, absurdo, né? Em 2K também a 144, você precisa ter uma USB 3.2 Gen 2. Se a sua porta for 3.2 Gen 1, aí ela limita um pouco. Por exemplo, ela consegue capturar 144 FPS em 4K? Sim, mas usando o codec Motion JPEG, o que vai exigir um computador muito mais potente. O restante das resoluções ela quase não altera, ela só vai alterar ali codec NV12 e UI2, ela vai usar mais limitado, mas ela vai conseguir funcionar. Ela não vai funcionar em porta 3.0, tá, galera? Não adianta. Se colocar em porta 2.0, ela vai ficar piscando em vermelho, significa que ela não vai funcionar. Show? Então, antes de comprar, faça aí o estudo do seu computador, vê se ele tem a porta USB 3.2 Gen 2 de 10 gigabits por segundo no mínimo para poder fazer funcionar. Caso o seu computador não tenha, existe uma solução, que é colocar uma placa PCI Express que vai te fornecer aí o USB 3.2 Gen 2. Eu vou deixar na descrição do vídeo também, fixado nos comentários, o link para essa placa, caso você não tenha. Comprou essa placa aí, colocou no seu computador, ela vai te fornecer aí 3.2 Gen 2, tá? Uma solução que eu dou aí para vocês, caso vocês não tenham essa velocidade na porta, mas os computadores mais modernos conseguem fazer isso daí. Outra coisa também que vocês têm que ficar atentos é que para capturar 144 frames por segundo, você tem que ter um processador bacana, tá? Não adianta querer fazer com o seu i3, não adianta querer fazer com o seu Ryzen 5, que não vai funcionar. É muito dado para poder capturar e precisa de um computador parrudo com uma CPU parruda para poder pegar todos os frames. Então, se você quiser capturar 120, quiser capturar 144, você vai precisar de uma máquina parruda. Caso você compre a placa, tá tudo certinho, porta USB, tudo certinho, você coloca lá, aparece todas as resoluções, na hora de capturar, fica dropando frame, é porque o seu computador não dá conta do recado. Outra coisa também que essa placa tem que eu achei interessante é que ela faz a conversão do HDR para o SDR de uma forma muito precisa. Uma das coisas que são ruins, que todo mundo sabe disso, é quando você vai fazer uma live de um jogo em HDR. Na tua televisão tá lindo, aí você olha na live e tá aquela imagem lavada, aquela imagem borrada, né? Essa placa não, ela faz uma conversão perfeita. Ao exemplo aí, eu tô rodando o Final Fantasy XVI para vocês verem que o jogo tá rodando em HDR e todas as cores estão muito bem traduzidas aí para o SDR, principalmente os vermelhos, né? A gente sabe que placas de captura 2.0, quando vão fazer aí a conversão do HDR para o SDR, eles cagam os vermelhos, o vermelho fica laranja, o verde vira um verde água, o azul vira um anil, fica um negócio muito esquisito. Essa placa não, ela consegue fazer tudo perfeitamente. Eu digo até que é melhor do que a placa concorrente dela mais cara. Com certeza, porque eu tenho a outra placa e de cara eu notei isso. Então, quando você estiver jogando um jogo HDR e for fazer uma live, a sua imagem não vai ficar lavada para quem está assistindo, vai ser uma conversão muito bem precisa das cores do jogo, mesmo ele rodando em HDR. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa dica, dessa placa. Os links vão estar fixados aí embaixo na descrição do vídeo, nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar que eu terei o maior prazer em responder. Mas a EasyCap mandou muito bem nessa placa aqui, resolvendo todos os problemas que a gente tinha para capturar nossa gameplay dos nossos consoles. Então é isso, galera, não se esqueçam de assistir os outros vídeos, hein? Rani aqui, até o próximo review. Fui!